né? Ao vivo é assim mesmo, mas a gente começa. Professor Romildo, falar sobre esse ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, e a Universidade Federal como um todo, né, teve um bom desempenho. Vamos falar em detalhes sobre isso, mas antes de mais nada, vamos falar especificamente sobre o exame, o que é esse Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica e como ele é desenvolvido. Bom dia novamente, Adalberto, a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Prazer poder estar aqui. Preocupado com a formação médica, principalmente com a expansão vigorosa das vagas dos cursos de medicina nos últimos anos, o Ministério da Educação resolveu que esses cursos deveriam passar por um processo de avaliação periódica, ou seja, anual. Então, o ENAMED veio substituir o antigo ENAD, que já era aplicado aos cursos de medicina. Claro que ele trouxe consigo uma série de normativas, né? Então, além desses cursos passarem a ser avaliados anualmente, ou seja, todos os anos nós teremos avaliação das medicinas, dos cursos de medicina do país, os cursos que não tiverem um bom desempenho poderão passar por processos regulatórios que podem incluir aí algumas penalizações. Essas penalizações podem ir do impedimento de admissão de novos alunos, passando também pela impossibilidade de aumento de vagas. Então, tem uma série de questões que o Ministério da Educação trouxe dentro desse bojo, né, de poder acompanhar melhor a formação desses novos médicos, né? Lembrando que hoje nós temos mais de 300 cursos de medicina em funcionamento no país. Isso aí, professor. Fazendo, não um histórico, né, mas só uma lembrança, né, de como chegamos a uma situação de uma demanda muito grande, né, que isso aconteceu em governos passados justamente para fazer uma correção, né? Era justamente a falta de médicos, né? Então, assim, isso aconteceu, só que teve um processo aí que foi ele foi embargado, no caso, no governo Temer, né? Enfim, foi uma norma para que não houvesse o crescimento, a criação de mais cursos de medicina, só que não foi dado esse processo, ele não teve prosseguimento, né? Enfim, começou a acontecer uma judicialização e os cursos foram sendo abertos através de judicialização. Enfim, é mais ou menos isso que aconteceu, né? E hoje a gente chegou a esse quadro, digamos, é isso? Exatamente, né, Adalberto? A gente vem de um momento anterior em que as novas vagas de medicina e os novos cursos eram abertos somente por editais próprios, né, tanto para as instituições públicas quanto para as instituições privadas. Esse cenário, né, também convivia com alguns estados, inclusive o nosso estado do Maranhão, com uma relação médico por habitantes bem aquém daquela estabelecida. Com o passar dos anos, a gente teve, como você bem colocou, né, um processo de judicialização e praticamente a gente dobrou o número de vagas de curso de medicina nos últimos anos. É claro que essa expansão vigorosa nem sempre foi acompanhada da devida qualidade. Então, o Ministério da Educação, preocupado, né, com essa questão da formação, né, resolveu acompanhar de mais perto esse processo avaliativo, né, inclusive, como já dissemos, com a possibilidade de punições àqueles cursos que não obtivessem um conceito de suficiência, ou melhor, como o MEC chamou, né, de proficiência, para que esses novos médicos pudessem atuar com garantias, né, e com segurança na sociedade. Professor, falando especificamente agora sobre as notas da UFMA, né, tivemos aí um desempenho positivo, né, destaque para Imperatriz, não é isso? Isso, nós tivemos os nossos cursos avaliados, lembrando, né, que essa prova foi aplicada em 2025, né, agora em 2026 nós deveremos ter uma nova avaliação, com uma possibilidade, essa prova foi aplicada para os alunos que estavam aí no final do curso, né, principalmente no 6º ano do curso. A partir de 2026 há uma possibilidade que essa prova também seja aplicada aos alunos do 4º ano do curso, né, uma forma de também avaliar o curso não somente no término, né, na colação.
nós tivemos, no caso da UFMA, né, 238 alunos prestando esse exame, né, de longe nós fomos a faculdade, a universidade, a instituição de educação superior que mais alunos aprovados, né, ou seja, alunos proficientes tiveram no Maranhão, né, então nós tivemos 177 alunos, né, que conseguiram pelo menos a nota da proficiência, ou notas maiores, né? Então, tivemos um desempenho muito bom. No caso do nosso curso de Imperatriz, né, nós tivemos quase 82% dos alunos que prestaram o exame obtendo a proficiência, né? Lembrando também para os ouvintes, né, que uma outra inovação que o ENAMED trouxe é que as notas dos alunos, né, poderão ser usadas nos processos de residência, né? Então, essa é mais uma inovação, né, do procedimento. É claro que essa mudança, né, faz com que os alunos se dediquem ainda mais à realização da prova, haja visto que os bons resultados poderão funcionar como um passe, né, para que eles possam ingressar nos processos de residência. Tivemos também o curso de São Luís, também com uma avaliação muito boa, né, e acreditamos, né, que tudo que a gestão superior vem fazendo em relação aos cursos de medicina, buscando recompor as vagas, né, buscando melhorar aí toda a infraestrutura física, investindo em capacitação, nós podemos, né, ratificar esse protagonismo no ensino médico que nós temos no estado do Maranhão, assim como também em todos os nossos outros cursos de graduação. Professor, uma característica, claro, né, dos bons cursos de medicina é a ligação deles com o SUS, o Sistema Único de Saúde. E, no caso, aí, a Universidade Federal do Maranhão tem uma ligação com, via, né, também, Hospital Universitário da UFMA, que hoje é um símbolo de excelência aqui em nosso estado, né, sendo uma grande referência para o nosso sistema geral de assistência médica. Eu queria que o senhor falasse justamente dessa relação, como essas notas, esse desempenho, melhor dizendo, dos cursos de medicina com o Sistema Único de Saúde, através de um hospital grande como é o Dutra, né, que é o nosso hospital universitário, ele pode resultar justamente num aumento dessa qualidade na formação de médicos, que é extremamente importante. Um dos gargalos na formação médica, né, Adalberto e ouvintes, é justamente os ambientes de prática, justamente acessar esses diferentes ambientes para que essa formação possa ser mais qualificada. Nós temos aqui em São Luís o privilégio, né, de ter um hospital de excelência, o hospital universitário, que é um ambiente também privilegiado para que os nossos alunos, não só do curso de medicina de São Luís, mas também, certo, do curso de medicina de Pinheiro, e não só do curso de medicina, como das demais áreas de saúde e outras áreas também, possam desenvolver e desempenhar suas atividades práticas, suas atividades de campo. É claro que onde nós não temos hospital, né, próprio, como por exemplo é o caso de Imperatriz, também de Pinheiro, nós buscamos, né, os ambientes de prática, e o SUS funciona aí, né, tanto as redes, uma rede municipal, a rede estadual, os demais ambientes funcionam aí como opções para que os nossos alunos possam desenvolver e desempenhar de forma adequada essa formação prática, que é tão importante no caso do curso de medicina. Voltando à questão da própria prova, né, Adalberto, ela foi uma prova que esteve estruturada em 5 áreas específicas, né, então nós tivemos dentro da prova 20 questões relacionadas à clínica médica, 20 questões relacionadas à pediatria, 20 questões relacionadas à cirurgia geral, 20 questões relacionadas à ginecologia e obstetrícia e 20 questões de medicina da família. Essas de medicina da família dependem muito, inclusive, também desses ambientes práticos, né, nas quais os nossos alunos também desenvolvem suas atividades. Então, essa relação e essa forma como o exame foi desenhado, foi construído, né, denota a importância cada vez maior que os órgãos reguladores, como o próprio Ministério da Educação, enxergam na formação do médico e da necessidade desses ambientes de prática. É importante que ressaltemos aqui que essa expansão vigorosa das vagas de medicina no país trouxe um desafio adicional, né, além da questão da formação, que é justamente, nós não temos hoje uma disponibilidade, como deveríamos ter, que acompanhasse esse crescimento de vagas em relação a esses ambientes de prática.
E esse é, sim, um grande desafio, principalmente quando nós não temos hospital próprio, como é o caso, por exemplo, do curso de Imperatriz e do curso de Pinheiro. Então, isso exige da instituição um diálogo muito mais próximo, né? Isso exige uma comunicação muito mais efetiva, firmarmos, né, convênios que possam trazer essas áreas de prática para que os nossos alunos possam desempenhar adequadamente a formação prática e a sua formação geral. Professor, esse é um momento também, né, de, claro, consertar o que não está dando muito certo e, claro, reforçar o que está dando muito bem, né? Enfim, é um momento justamente de observar esses indicadores. Os indicadores são muito importantes. É muito importante ter esse tipo de medição, né, para que o caminho certo ele seja continuado. Exatamente. O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ele vem com um histórico, né, desde a criação dos sinais em 2004, então são 22 anos, de medição desses indicadores educacionais por meio de diferentes processos de avaliação. A partir do ano de 2025, né, a gente teve essas mudanças implantadas. Isso que está acontecendo hoje com a medicina também está acontecendo com os cursos de licenciatura por meio da Prova Nacional Docente, né? Também uma política do Ministério da Educação de valorização da carreira da licenciatura, bem como permitir que esses cursos possam ser avaliados. Então, além da medicina, a gente teve também essa mudança nos processos avaliativos, né? Que os nossos cursos de licenciatura e todos os cursos de licenciatura ofertados no país agora são avaliados anualmente, né? Então, isso é uma forma do Ministério acompanhar a formação desses profissionais e, claro, a partir da divulgação dos dados, dos indicadores, permitir que a sociedade possa também acompanhar a formação dos seus professores, dos seus médicos e dos demais profissionais. Né? E, claro, deixar sempre a Universidade Federal do Maranhão, assim como as outras instituições públicas, né, que tenham os melhores desempenhos, continuem nesse caminho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, professor Romildo Sampaio, que é pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Maranhão, falou aqui sobre o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Professor, muito obrigado. Obrigado, Adalberto, obrigado aos ouvintes, sempre à disposição para podermos falar aqui das temáticas relacionadas ao ensino da nossa Universidade Federal do Maranhão. Maravilha. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Janaíne Serra assume agora a sessão das 8, muita música boa para você, tem Rádio Ciência e muito mais. A gente volta amanhã. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.